Enfim, vamos fazer os melhores momentos, dessa vez, em definitivo, os melhores momentos da coletiva de ontem do Pedrinho, que ele falou sobre a intenção de vender a SAF, que ele tem ciência que não tem como a associação gerir a SAF com o investidor, também sobre esse problema de achar um investidor, um time para 2025, e também atacou adversários políticos. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar ansioso. É o planejamento de 2025, todo mundo preocupado. Mas foi 2 horas e meia de muitos esclarecimentos feitos pelo Pedrinho ontem. Mas olha, eu vou deixar claro que esse canal continuará aplaudindo e criticando quando merece. Aqui não tem político de estimação do Vasco. Todos eles sempre serão elogiados e criticados quando merecem. Dito isso, o Pedrinho ontem fez uma entrevista coletiva que até aqui era íntegra ao vivo no Vasco Velocidade, e finalmente a gente pôde fazer um vídeo dos melhores momentos com material 100% nosso e sem pegar da TV Vasco. E o Pedrinho falou, eu questionei a ele sobre o modelo de SAF que ele tem na cabeça, se é com o associativo no comando ou um novo investidor, e ele dizendo que não tem como o associativo ficar no controle com um investidor depositando milhões e milhões e o associativo no comando, derrubando aí teorias da internet, vejam. Mas foi 2 horas e meia de muitos esclarecimentos feitos pelo Pedrinho ontem. Mas olha, eu vou deixar claro que esse canal continuará aplaudindo e criticando quando merece. Aqui não tem político de estimação do Vasco. Todos eles sempre serão elogiados e criticados quando merecem. Dito isso, o Pedrinho ontem fez uma entrevista coletiva que até aqui era íntegra ao vivo no Vasco Velocidade, e finalmente a gente pôde fazer um vídeo dos melhores momentos com material 100% nosso e sem pegar da TV Vasco. E o Pedrinho falou, eu questionei a ele sobre o modelo de SAF que ele tem na cabeça, se é com o associativo no comando ou um novo investidor, e ele dizendo que não tem como o associativo ficar no controle com um investidor depositando milhões e milhões e o associativo no comando, derrubando aí teorias da internet. Vejam. Pedrinho, Thiago Toshi, Vasco Velocidade, você falou que sua intenção é vender a SAF, mas você tem na sua cabeça um modelo, se é com um novo investidor gerindo o futebol ou a associação gerindo... A associação não vai gerir futebol se virar SAF. Isso é uma narrativa, cara, que a gente tem que começar a entender que existe algumas situações que você já tem conhecimento do que é a história aqui do clube, principalmente desse ano. Tá? Então, assim, se a gente... Por que eu falo a intenção de vender? Por que eu não falo assim, eu vou vender? Porque eu posso não encontrar um investidor. E pode não aparecer um investidor. Aí eu vou ser cobrado porque eu falei, eu vou vender. Quando eu falo, eu tenho a intenção de vender, é porque realmente eu quero vender. Agora eu vou conseguir? O conseguir era eu vou ter um investidor. Porque a gente está no mercado, a gente atende todo mundo.
Algumas coisas são muito superficiais, outras coisas chegam até a assinatura do NDA e aí você começa a conversa. Então, assim, nenhum investidor não vai ser pedido isso nunca para que o associativo seja majoritário. Primeiro, que não tem esse desejo. E segundo, que isso é uma maluquice, porque ninguém vai botar milhões para outro mandar. E não é a minha intenção. A minha intenção é proteger a instituição. Proteger a instituição com cláusulas que realmente são de proteção, que foi mais ou menos algumas coisas que eu falei aqui, de princípio, vamos dizer assim, para o novo investidor. Boa tarde, Pedrinho. Também falou sobre, eu questionei ele sobre o planejamento de 2025, a torcida está preocupada se o Vasco tem condições de disputar com grandes jogadores, né, no mercado, com outros clubes ou não. Ele falou sobre isso, inclusive está dependente de qual competição internacional que o Vasco vai disputar em 2025. Veja. Pedro, Que tinha que ser feito. todos esses problemas mencionados na ordem jurídica, na ordem financeira, Só um Rivotril, né? bom, mas o torcedor está muito preocupado com o time que vai ser formado ano que vem. Apesar desses problemas, o Vasco ter condições de disputar com outros clubes e jogadores disputaram no mercado ou não. A gente sabe onde a gente vai disputar, qual a prateleira que a gente vai disputar. Por isso que todas assim, as conversas nossas elas são muito internas, porque se divulgar os jogadores que a gente... É óbvio que é muito fácil hoje todo mundo mapear. Mas quando você começa... E às vezes a estratégia é dos próprios empresários. Começam a falar dos jogadores para que eles se valorizem e fique mais difícil a competição entre eles, financeiramente falando. Então, assim, a gente tem todo o trabalho, porque se as pessoas começam a querer falar coisa, está todo mundo se mexendo, o Vasco não pode. Como é que o Vasco não vai estar se mexendo? Pô, cara, é um absurdo. A gente trabalha com futebol, a gente faz um planejamento com 3 meses de antecedência, a gente não vai estar se mexendo. Então, assim, são falácias que não... Agora, a gente sabe qual é a prateleira que a gente vai correr. Eu aperto ele aqui, ó, preciso disso, ele faz lá, ele se vira. Né? Então, assim, é isso, cara. Eu não vou ficar prometendo, porque, assim, a bola ela é muito cruel. Você pode montar o melhor time do mundo e não dá em nada. Tá? E você pode montar um time mais frágil e competir. Então, assim, o que eu quero, o que eu conversei com eles desde o início, é que, assim, a forma é negociável. E você pode me perguntar, a forma está sendo boa? Não. Eu conversei, acho que foi com o próprio Ferretti. Eu falei para eles, semana passada, eu falei, sabe quando vocês entenderam o pensamento do Vasco? Quando nós ganhamos a classificação do Atlético Goianiense. Vocês lembram do jogo? O primeiro, principalmente. Não, mas o daqui mesmo, também se lembra? 1-0? Nós jogamos nada. Jogamos mal. Só que há muito tempo o Vasco, há 9 anos, o Vasco não chegava quando aquela passagem ali era para as quartas, né? Desde 2015, era um feito legal. Entrou todo mundo puto no vestiário. Porra, eu fiquei feliz da vida, porque assim, agora eles entenderam, pô. Porque é a forma. É a forma com que se joga. Porque a torcida, ela pode querer o craque, o genial, porra, mas ela se identifica com o que se entrega. Então, assim, a gente pode ter 30 jogadores limitados, mas se eles se entregarem ali, se eles derem a vida, a torcida pode ficar chateada com a derrota, mas ela vai compreender. E é isso que eu exijo, pô. Eu só exijo isso. Eu não exijo que dê caneta, que faça gol de placa, não. Se entreguem. A forma, para mim, é negociável. E eles já sabem quando eles jogaram da forma certa, perdendo ou ganhando. Então, o retrato que eu vi naquele dia do vestiário foi isso. Agora, a gente, às vezes, não consegue manter o tempo inteiro a forma. E isso eles mesmos se cobram. Você pode ter certeza que eles se cobram. Uma outra coisa que eu vi é que desde a chegada, pouca cobrança que existia, hoje eles se cobram mais entre si. E eles têm que entender que isso é normal no futebol. Ninguém quer o mal de ninguém. A cobrança ela faz parte. Pedrinho, agora voltando para... E, para encerrar, ele mencionou os políticos do Vasco que, na concepção dele, fizeram mal ao clube, à antiga gestão, encabeçado pelo Jorge Salgado, e também falando do Vitor Roma, que foi vice de marketing do Vasco na gestão passada, e atacou o Júlio Brandt,
que para mim foi uma surpresa, porque até ontem o Júlio Brandt estava pedindo voto ao Pedrinho. O Júlio Brandt era da Sempre Vasco, inclusive nas 2 últimas eleições, né? Ele, desde 2014, na verdade, ele vinha sendo candidato da Sempre Vasco nas eleições, perdeu para o Eurico Miranda, depois chegou a levar entre os sócios na votação da Lagoa e depois perdeu na eleição do MNB para o ex-vice da chapa dele, do Alexandre Campelo. E nessas eleições aí, o Pedrinho, inclusive, apoiou o Júlio Brandt. E na última eleição, a Sempre Vasco fez pesquisas de nomes aceitáveis pelos sócios. E o nome do Pedrinho foi que tinha mais possibilidades de vitória, posso assim dizer. E aí a Sempre Vasco apostou no Pedrinho para ser candidato. E o Júlio Brandt queria, porque queria ser candidato. E saiu da Sempre Vasco. Fez inclusive um partido. Ele é uma moleza fazer partido dentro do Vasco. Se a gente juntar aqui meia dúzia, faz um partido dentro do Vasco. E desculpem. E nisso ele chegou a ser candidato, depois viu que não teria chance de vitória, apostou no Pedrinho, aí passou a apoiar o Pedrinho, inclusive pedindo votos abertos ao Pedrinho, inclusive participou da festa de vitória do Pedrinho. Desculpe, não sei o que aconteceu ontem com o Marcos Solado lá de São Januário, né, na sala de imprensa de Chico Anísio, e eu torci pra caramba lá. Mas não sei o que aconteceu entre eles, que eles mudaram a direção entre os dois, e o Pedrinho citou o Júlio Brandt como um dos que lesaram o Vasco, até porque o Júlio Brandt foi aquele líder da Sempre Vasco, entre aspas, assim, que leu o contrato da 77, inclusive o Júlio Brandt chegou a elogiar um contrato da 77, dizendo que era a melhor SAF do Brasil. E o Pedrinho citou todos eles como os caras que estão sendo investigados, que se realmente lesaram o Vasco, terão que pagar por isso, veja. A gente vai fazer do mesmo jeito, porque assim, alguém tem que fazer isso, senão você vai só aumentar a dívida, você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido, do investidor, é atacar a dívida, com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt, esses caras têm que prestar conta. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo,